Oi, pessoal. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre a avaliação dos pacientes com tosse, ou seja, daquele paciente que após uma avaliação inicial, você percebe ou você detecta, mesmo ele não se queixando que a tosse é o sintoma principal, mas conversando com ele, você percebe que ela é sim um sintoma guia, ou seja, é o que está mais incomodando, ou que levou o paciente a buscar atendimento médico, ou pelo menos que dentro daquela história é algo a ser valorizado, é algo relevante. Então, a primeira coisa, quando a gente avalia um paciente com tosse, é saber a duração da tosse. A tosse é um evento novo ou o paciente é um tossidor crônico? Ou seja, já tem essa tosse há muito tempo. A abordagem é totalmente diferente. Uma outra coisa importante é saber se o paciente é um paciente que está estável, um paciente que procura uma avaliação clínica e você percebe que a situação clínica dele é boa, então paciente ambulatorial, ou é o paciente que procurou, né, de forma urgente, de forma aguda, em poucos dias, a emergência de um hospital, por exemplo, em nível de SUS, uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, por exemplo. A abordagem também muda bastante. Então, a gente vai destrinchar um pouquinho a tosse em tosse aguda e tosse subaguda e crônica, né? Porque as etiologias e a forma de avaliar o paciente muda. Então, quando a gente tem uma tosse aguda, uma tosse que dura, né, por definição, menos que 3 semanas, mas, de um modo geral, o paciente, quando tem uma tosse aguda, é um sintoma novo. Ele estava bem, né? Ele pode até ter alguma comorbidade de base, mas ele começa a ter a tosse. Então, é fundamental saber se a tosse é seca ou é produtiva. Então, há ou não, né, expectoração, independente do paciente eliminar via oral a expectoração. Se houver expectoração, é importante saber se a coloração da expectoração é hialina, cor semelhante à água, é viscosa, tem um conteúdo de muco maior, semelhante à clara de ovo, né? Ela é pegajosa, ou é amarelada, esverdeada, que indica uma purulência maior, uma maior atividade inflamatória, não necessariamente infecciosa, certo? E é importante também saber se há outros sintomas associados que indicam um quadro infeccioso. Por exemplo, paciente que tem uma tosse aguda, com quadro de febre, dor no corpo, queda do estado geral, diminuição do apetite, coriza, dor de garganta. Então, por exemplo, sugere mais um quadro viral. Se o paciente tem uma tosse com febre e tem uma dor torácica, sobretudo uma dor que piora quando ele respira ou piora com a tosse, uma dor que a gente chama ventilatório dependente, né, sugere mais um quadro de pneumonia, independente de ser viral ou bacteriana. E aí a gente vai para o exame físico depois confirmar, né, e exames complementares. Se o paciente tem uma tosse, né, que é uma tosse aguda, mas não tem febre, ela é súbita. Além disso, ele tem uma dispneia. Isso pode ser, por exemplo, um quadro de pneumotórax espontâneo, né, que pode ocorrer em pacientes jovens, né, que têm bolhas subpleurais, que podem não saber, inclusive, que tinha essas alterações, porque era previamente rígido, fez um esforço ou de uma forma súbita, tem uma dor importante, uma tosse que geralmente é seca, não é produtiva, e uma dispneia, porque entrou ar, né, houve uma ruptura espontânea, entrou ar que iria para os pulmões, para o espaço pleural, e isso pode comprometer a capacidade ventilatória do pulmão. De forma aguda, então o paciente não tem mecanismos de compensação. Quando a gente está falando numa tosse aguda, por exemplo, e o paciente... a gente não encontra febre associada, a gente não encontra dispneia associada, o paciente não tem comorbidade associada, é importante a gente lembrar do uso de medicamentos. Então, é uma causa que pode ser de tosse aguda, tosse subaguda ou crônica, né? Pode ser uma tosse, geralmente uma tosse seca, mas se o paciente tem uma rinocinusite de base, se o paciente tem uma faringite de base, um quadro alérgico de base, então ela pode ser um pouco produtiva, porque a gente tem mais de um fator aí envolvido, né? E dentre as classes medicamentosas associadas ao surgimento de tosse, a gente tem que lembrar dos inibidores conversores de angiotensina, os famosos IECA, que terminam em IU, captopril, lisinopril, enalapril e similares.
Então, se você por acaso não souber, ainda mais o estudante que está na fase inicial não sabe, né, pede ao paciente para trazer a caixa do medicamento, a prescrição, coloca na internet, vê o nome da substância e identifica para ver se é o caso desse medicamento. Por vezes, o paciente mesmo já traz essa informação. Ele faz uma análise cronológica, ele percebe que quando usou o medicamento, ele passou mal, começou a ter tosse, que ele não tinha antes. Às vezes não, né? Porque esse quadro de tosse após o uso de ECA, ele pode ocorrer dias após ou até meses após. Então, nem sempre o paciente faz essa correlação, mas é preciso estar atento. Outro medicamento também, que às vezes pode provocar tosse, principalmente pacientes que tiveram passado de asma na infância ou que têm um quadro alérgico, são atópicos, tem um quadro de rinossinusopatia alérgica, são colírios, né, para glaucoma sobretudo. Então, pode provocar sim tosse nesses pacientes. Então, a gente tem que estar atento também para um outro quadro de tosse aguda. Então, se a gente estiver com um paciente com tosse, e seja uma tosse de início recente, de poucos dias, é uma tosse por definição menor que 3 semanas, a gente tem uma tosse aguda, a gente tem que investigar todos esses sintomas associados. Se teve febre, com ou sem calafrios, se foi medida a febre, qual o nível da febre, se é uma febre baixa, uma febre alta, se tem dispneia, falta de ar, essa dispneia foi súbita ou ela foi começando aos poucos, né? Se tem dor torácica ou dor em outra região, se tem sintomas nasais associados, dores musculares, mialgias, dores articulares, artralgias, se tem outros pacientes com sintomas semelhantes em casa, na escola, amigos, no trabalho, né? Se é um paciente que já é tossidor crônico, aí a gente tem uma agudização, uma piora da tosse, porque ele associou com algo. Então, a gente também pensa em quadro infeccioso, por exemplo, ou neoplásico, né? Houve perda de peso, falta de apetite. Quanto foi que o paciente emagreceu e em quanto tempo? Uso de um medicamento novo, ou independente de não usar um medicamento novo, quais são os medicamentos que o paciente faz uso, para tentar buscar uma associação, certo? E avaliar, claro, as comorbidades prévias do paciente, sobretudo passado de pneumonia, passado de doença pulmonar obstrutiva crônica, passado de asma, que mais? Doenças ocupacionais ou exposição ocupacional. Então, muitas vezes o paciente tem uma tosse aguda porque o paciente está tendo uma reforma na casa vizinha dele e ele está tendo contato com muita poeira. Mesmo ele não tendo um perfil alérgico, a tosse é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Nem sempre ela indica doença. É uma forma de proteção também. Então, tem que estar atento a todos esses fatores. História ocupacional também. Independente de ser no trabalho ou não, buscar exposições a gases, produtos que possam, né, irritar as vias aéreas de forma alérgica ou não alérgica, inclusive em momentos de lazer, certo? Então, são algumas mensagens para a gente começar nesse tema, algumas orientações para a gente começar nesse tema de abordagem da tosse.